Baby Fire Dragoneiro. Vamos lá, hoje talvez seja um dos programas mais rápidos ever de Dragoneiro. Por quê, minha gente? No outro programa do Dragoneiro Homem das Florestas, foi um programa super intrincado que mexia com horror e terror, investigação, novos grupos pipocando pra lá e pra cá, muita coisa, mas muita coisa, muito falatório. E aqui, gente, no volume de hoje, que é o Sangue, Chama e Sangue, publicado originalmente em Dragoneiro 23 na Itália em 2015, é simplesmente a conclusão de todo esse arco. Ou seja, a conclusão desse arco vai ser tiro, porrada e bomba, gente. Não tem coisa pra mexer mais, né? Os mistérios já foram todos revelados. Por exemplo, o Virisilvi, o nosso lobisomem mais lobisomem que já foi feito, mas não é chamado de lobisomem, com certeza foi trazido por aquele Viriviride, né? O Homem Verde. Aqueles meio-elfos da floresta que ele realmente tinha uma pedra de encantamento na caverna dele, aquelas pedras cantantes. Ele trouxe uma criatura, seja ela de outra dimensão ou de outro lugar, de um recôncavo no Erondar, ele conseguiu trazer. Então a gente conseguiu ver o bichinho pequenininho, um pouquinho dele sendo criado, tomando banho com seu pai, até chegar estes caçadores. Gente, no volume 12 e no volume 13 teve lá aquele nascimento daquele dragão e a gente foi apresentado aos caçadores bestiários, né? Lá teve uma quebra de expectativa, porque os caras eram mal encarados, tinha gol no bando. Aí teve aquele conto separado do relato do caçador, que a gente ficava muito empolgado com o Ricard, né? Que eles eram quase que uma família toda, quase os Morlocks do Erondar, né? Porque eles eram tudo sujo, tudido, todo machucado, mas eles eram engraçados, né? E eles só queriam caçar, e era isso. Lá naquela história, a gente via que talvez os caras tinham uns probleminhas, assim, tipo, de ir, né, caçar até as últimas consequências. Naquela época, o Ricard, ele desobedeceu o Ian, mas pelo menos ele desobedeceu e conseguiu salvar o Ian, né? Nas circunstâncias foi até bom ele ser atrevido, por assim dizer. Aqui a gente vai ver que esse atrevimento pode ir a outras consequências, mas para o outro lado. Por quê? Esse cara que foi dilacerado, que era o namorado, né, da caçadora, tigresa, namorado entre aspas, companheiro, eles eram de uma trupe de caçadores bestiários, né? Eles encontraram o Virisilvi, falaram assim, ó, a gente quer caçar esse bicho aí teu, né? E o cara falou, não, ele é meu filho, sai fora, vou embora. Não adianta vocês tentar me pagar. E o que os caras fizeram? Mataram o cara. Esse cara que foi dilacerado deu uma facada no pai do lobisomem. Olha a situação. Ou seja, esses caçadores, eles podem ser até legais, mas às vezes, né, essa cobiça pela caça pode ir para um outro lado, o que gerou toda essa situação. Dá a entender que naquela época já o Virisilvi já matou metade da trupe ali, né? E agora veio terminar o serviço. Só que terminar o serviço matando todo mundo, tanto os caçadores bestiários como os caçadores imperiais. E agora a Naue, né, a nossa caçadora aí, ela tá contando, né, que realmente o Kuna não foi a melhor das decisões que ele tomou, né? E agora tá todo mundo pagando o pá. Nisso ela decide ir sozinha na floresta. Pô, cara, mataram o cara, eu tenho que ir lá, né? Se for pra matar o bicho ou pra eu morrer, eu tenho que lidar com isso sozinho. Nisso, o Ian e o Gamor não vão deixar. E além disso, levaram também o chefe dos caçadores imperiais, que é o Duas Caras. Eu mal comentei dos caçadores imperiais, mas esse talvez seja o mais importante. Que o Duas Caras é um cara que veste uma máscara na nuca, assim, né? Então é bem legal. Ele fala assim, porque se alguém chegar por trás de mim, né, ele vai se assustar. Mas não adiantou nada contra o Virisilvi. No perrengue ali, ele leva até uma flechada de engano e o Virisilvi leva a Naue embora. Nisso, eles vão se separar. O que já era ruim vai ficar ainda pior, porque o Guimor tem que levar o chefe embora, né, pra ele ser tratado da flechada que ele levou. E o Ian fala assim, tem que ir. E até o Guimor, ele mexe com um pouco de moral, né? Pô, foi ela que causou tudo isso. Você não precisa fazer isso. Tecnicamente, mesmo se o bicho matar ela, é justificado. Eu tô resumindo, tá, gente? O Guimor usa umas palavras bem mais brandas do que a minha. Eu tô resumindo aqui pra gente ir mais rápido. E o Ian fala assim, cara, eu tenho que ir, velho. Não importa se ela é culpada ou não. Essa chacina é errada por si só, né? Eu tenho que ir lá. Então eles separam, o Ian vai agora sozinho atrás do lobisomem. Nisso a gente descobre que o lobisomem até fala com a Naue, né? E ela fica atordoada, né? Ela fala assim, meu Deus, você fala, né? Ela já tava se sentindo culpada de matar o pai dele. Agora ela sabe que o bicho é senciente, tipo, ele tem sentimentos mesmo, né? Então deve estar sendo um guilt trip muito foda pra Naue.
O Ian monta uma arapuca pra tentar tirar o bicho. Ele consegue desamarrar ela, tem ali um confronto, mas não adianta. O bicho é muito rápido, muito feroz. Ele consegue pegar a Naui. Num embate final, o Ian tem até uma sorte, porque o bicho vai tentar morder o Ian de novo. A gente já viu isso numa outra história, né? A Naui mordeu ele e sente o gosto de dragão. Quando o bicho morde ele também sente, só que ele sente como se fosse tipo sangue venenoso. E nessa parada que o Ian consegue dar uma estacada de fato no bicho. Eu adoro o fato de Dragoneiro que o Ian geralmente não consegue vencer ninguém. Ele sempre cai nas armadilhas, ele sempre é derrotado, mas por sorte do sangue dragão, por sorte da espada ser amaldiçoada, às vezes ele consegue um momento de esclarecimento pra conseguir vencer a batalha. Eu adoro isso, porque é uma coisa só dragoneiro. O resto, o herói tem que ser fodão, o herói tem que ser o mais forte. Isso não acontece em Dragoneiro. Isso me cativa um pouco. Pode ser repetitivo? Pode, mas eu gosto. Ok, bicho estacado, bicho morrendo. E ele morre do lado do pai. O Ian, né, vendo a cena, fala, pô, que foda. Era o pai, né? Tudo isso é muito trágico. E quando ele vai chegar na Naui, ela também foi... A garganta foi dilacerada. Ou seja, o bicho pegou e matou ela no ato. Então ele só faz duas covas. Uma pro cara, uma pra ela. Ele até aprende, ele tinha aprendido como é que faz um burial, né, do povo dela, e tentou ser o mais fidedigno possível nessa cultura e foi embora. Então, mais uma vez, a gente termina com uma história agridoce, mais ou menos, né? O problema tá resolvido, mas o Ian meio que não conseguiu fazer muita coisa, né? Muita gente morreu, pelo menos os causadores foram silenciados, né? E o bicho que não tinha nada a ver com isso morreu nessa fúria da vingança. Bem trágico. O que também me cativa nas histórias da Bonelli, né? Não é tipo, a ciranda vai ficar tudo bem no final e tudo vai acabar e ficar tudo legal e arco-íris, né? Então, as histórias da Bonelli tem esse sentido, tipo, não precisa acabar tudo bem, não precisa acabar num mar de flores, né? Pode acabar com um gosto acre na boca. Mas é isso que eu tinha a falar de sangue, chama e sangue. Lembrando que este é uma conclusão, né, da história dupla do volume anterior e por isso ele já era mais curto. Então ele compartilha no volume uma historinha curta, que é O Conto da Caçadora. Mas isso a gente vai ver no próximo capítulo, numa próximo podcast. E a gente se vê lá. Parou!